desenvolvendo só gente, indo lá apresentando e tal. E depois de um tempo nós batemos bronze e nós ficamos como bronze durante 2 meses, 3 meses. E aí nós falamos, então tem alguma coisa errada, que nós estacionamos. Vamos ver o que está acontecendo. Aproveitem também esse business, ele permite que você possa parar e analisar o seu negócio. E você possa não só reconstruir, você não precisa esperar cair para reconstruir. Eu estou ouvindo muitas pessoas falando, eu reconstruí meu business, reconstruí meu business. Você não precisa esperar que ele caia, para ter que reconstruir. Saiba reinventá-lo sempre, saiba reinventar o seu business. E eu lembro que a gente começou a fazer treinamento, eu fui por livre e espontânea pressão do meu marido e do Celso. Ele falou, você que tem mais perfil, vai lá e estuda, e se desenvolve. E aí que eu fui entender o conceito de pé. Eu só consegui entender o conceito de pé quando eu não consegui bater minha primeira semana de Gold e eu não sabia por quê. Eu falei, eu tenho 5.000 pontos na minha menor equipe, como que eu não bati Gold? Isso depois de 6 meses. E aí que eu fui entender o conceito de pé. Mas aí quando eu estava com bronze, não atingir Silver, eu fui estudar. E o que eu vejo? Quando eu comecei a estudar, eu comecei a escutar Jim Rohn, comecei a ver treinamento de convite, e aí me entupiram daquelas estatísticas malditas. Começaram a falar para mim, Nádia, se você quer virar Star 1000, você precisa cadastrar 2 pessoas. Para cadastrar 2 pessoas, você precisa apresentar para 10, porque 8 vão te falar não. 8 vão te falar não. E para você cadastrar, para você apresentar para 10, você tem que chamar 20. Porque 10 vão te falar não no convite, no próprio convite. Eu falei, que esquisito, porque desde que eu comecei, eu fiz 10 convites, os 10 convites aceitaram, vim assistir meu plano e os 10 falaram sim para mim. Eu cadastrei 10 pessoas logo de cara. As 10 primeiras todas entraram, eu tinha 0 de rejeição. Eu falei, não existe isso de ser difícil. Mas eu falei, não, peraí, é o sistema, é isso que é, agora então vamos lá. E comecei a duplicar. Comecei a duplicar de quando entrava o downline novo na minha equipe, eu tinha que treiná-lo. Ele estava no gás todo, eu falava, não, Joãozinho, peraí, não sai correndo fazendo as coisas, vamos sentar, vamos estudar, vamos te explicar, deixa eu te explicar o que você tem que fazer, entupir ele de áudio, entupir ele de vídeos, um monte de coisa, vamos fazer a lista, não convida ninguém antes de fazer o convite, isso se passava 1 semana, 2 semanas. E o que eu falo de crença? Hoje, analisando, eu entendo que quando entrei nesse projeto, eu estava com a crença lá em cima. Mas não é da crença que a gente fala hoje, de crença na empresa, crença na indústria, crença... Eu não entendia nada da indústria, não entendia nada da empresa, não entendia bolhufas dos produtos. Eu tinha uma crença muito forte no projeto. Era uma crença muito forte de que eu tinha entrado num projeto sensacional, que iria mudar a minha vida e que isso ia mudar o máximo de vidas possíveis. E era com essa crença que eu ia para os planos. Era com essa crença que eu apresentava o plano e era o cadastro acontecia. Então o que eu sinto hoje, às vezes nós mesmos roubamos a crença do nosso distribuidor novo. A pessoa entra, ele está super feliz, está super empolgado para você e você fala para ele assim, olha, não é dinheiro fácil, é difícil. Star 1000 é o título mais difícil do mundo. Falaram isso pra mim quando fui ver o treinamento. Eu falei, como Star 1000 é difícil? Cara, isso pra mim é 48 horas, o Celso também. Star 1000 é super fácil, nunca tinha ouvido falar que era difícil. Então é importante, o que eu estou dizendo isso? Quem aqui tem pelo menos um downline? Ele entrou no negócio, aproveitem o que é melhor na pessoa que está entrando agora. Uma crença inabalável sobre alguma coisa que ele nem sabe o que é. Mas é uma crença. Sabe aquilo que eles fazem piada de... O Caio fala, como fala isso? Se eu mandar ele bater a cabeça na parede, ele bate. Não sabe por que, mas vai lá e bate. Aproveitem isso. Que é isso, esse gás inicial. Depois o que vai acontecer? Aconteceu com a gente. A gente estava com esse gás inicial... E aí tem um problema que é o não treinamento. A gente não treinava. E aí a nossa equipe se estabilizou. Eu já tinha quase mais de 40 pessoas na minha equipe e falei, vamos fazer uma reunião de liderança? Tinham 3 pessoas na reunião, que eram líderes. Eu, meu marido, o Thiago e o Celso. Uma reunião de liderança para uma equipe de 40 pessoas com 3 pessoas. Aí a gente identificou que realmente era preciso duplicar a liderança. Você precisa passar o bastão, você precisa duplicar essa liderança. Só que é muito difícil.
né? É muito difícil você passar. Eu vejo as pessoas falando, duplica, né? Passa o bastão. Eu não sei para vocês, para mim é a morte. Né? No meu perfil, pelo menos, para mim é muito difícil passar essa liderança. Mas hoje eu vejo que realmente, o que eu estava tendo? Eu tinha mudado de emprego. Eu simplesmente tinha arranjado um emprego a mais, onde as pessoas dependiam de mim, onde todos os dias eu era obrigada a estar em todos os lugares, né? E eu tinha um monte de gente precisando que eu estava presente. Ou seja, todo o meu sonho que eu tinha de fazer Monavi para ter uma liberdade financeira, para ter uma liberdade de tempo, não estava virando. Né? Por quê? Porque eu simplesmente era funcionária da Monavi, do meu próprio negócio. Porque eu não conseguia duplicar isso. Então hoje, o que a gente costuma fazer muito forte, né? A partir do momento que nós cadastramos uma pessoa, isso é um sistema que a gente está duplicando em KitGuide, a partir do momento que a gente cadastra uma pessoa, óbvio que eu tenho que fazer um treinamento. Né? Nas 48 horas, primeiras 48 horas, eu tenho que fazer esse treinamento. Hoje a gente já tem uma ferramenta que eu vou falar sempre, que é a ferramenta 13 semanas, isso que eu uso como base de treinamento. Por quê? Facilitou muito porque eles simplesmente falaram, olha, na primeira semana você não precisa ler os 20 livros. Você tem que ler esse livro, você tem que escutar este áudio e ver este vídeo. Tem 3 itens só que eu preciso ler, eu não preciso ler os 20 que antes eu passava. Né? Então, isso ajuda bastante. Mas nas primeiras horas é só sentar e falar, vamos fazer uma lista e vamos fazer treinamento de convite. É basicamente isso. A gente não precisa ficar falando para a pessoa, olha, você tem que se proteger, né? Porque você vai ouvir muito não, né? Você vai, o não, assim, de pessoas próximas que você ama, e elas são as principais que vão te falar não. E ela ainda nem convidou uma pessoa, ela tá louca para convidar uma pessoa, e eu falo para ela, você tem que chamar 10 porque só uma vai te falar sim, né? E você mesmo está criando a crença negativa nela, a crença negativa sobre o projeto. Então, em questões de treinamento, treina ela só no básico, mas isso faz convite, só isso, e começa a convidar. E as pessoas, elas vão cometer alguns erros, né? Vão acelerar, vão correr. Só que o que eu estou vendo? Que a melhor forma vai criar uma intensidade muito grande, um volume muito grande de negócio. E vai chegar um momento que ele vai estabilizar. Para ele não cair, é nesse momento que você entra no treinamento. Um treinamento mais avançado. Aí sim você começa a lapidar melhor as pessoas. Você começa a trazer para elas mais informações. Antes disso, não adianta você querer fazer com que ela entenda muito do negócio. O que tem que fazer para ela, inicialmente, fazer com que ela tenha pequenos resultados. Que ela cadastre uma pessoa, que ela venda um produto, que ela apresente um plano, só ela. Né? Então, isso é muito importante. E até para você você ser dono do seu negócio, uma coisa que eu acho fundamental, eu vejo as pessoas da Online Meu criou a primeira caseira dele. Eu estou indo lá porque ele ainda não sabe apresentar, mas a apresentação é dele, a caseira é dele. Quem tem que abrir a caseira não é você, é o seu downline. É ele que tem que chegar lá e falar, olha, eu abri uma empresa, né, quero muito que você conheça, é sensacional. Como eu ainda estou muito no começo, eu chamei uma pessoa aqui que pode te explicar melhor sobre isso, né, e ela vai te apresentar, é a Nádia. E aí eu vou lá e apresento. Mas quem tem que tocar toda a apresentação, quem é? É quem está com os convidados. Eu vejo os convidados montando a caseira e ele parece só um hostess, né? Parece só aquele cara que recebe e acomoda a galera e não faz mais nada. E o projeto, essas primeiras pessoas, elas estão indo por quê? Elas estão indo pela confiança. Então é importante que você tome a atitude de você assumir essa caseira. Né? Para que eu estou indo lá? Eu estou indo lá simplesmente para te dar o suporte. Ok? E outro ponto que eu acho importante, eu vou falando um monte de coisa que vieram na minha cabeça essa semana, até por causa dos treinamentos que nós tivemos. Então, até essa questão da crença. Eu vejo que no início, então, alimentem a crença da pessoa, a crença que ela tem que ter no início, não é em empresa, não é em indústria, não é em produtos, e não é dela mesma. A crença que ela tem que ter é na oportunidade que ela entrou. É isso. É isso que vai fazer ela desenvolver o projeto. Depois a gente alimenta as outras crenças. Que isso vai permanecer, vai fazer com que ela cresça dentro desse negócio. Mas aí nós começamos a desenvolver, eu sinto que teve necessidade de você passar esse bastão, de você duplicar essa liderança,
E eu acho muito importante, eu já falei também, eu vim falando há umas 3, 4 semanas, porque o que aconteceu? A gente muda muito é engraçado, eu vejo as pessoas mudando muito a atitude até por causa dos momentos que a gente vive. No começo a gente tinha vergonha de falar que vendia, né? Logo que eu entrei, se você falasse que era vendas, era uma vergonha. Agora não, agora fala quem vende, todo mundo fica feliz de falar. Então tem algumas mudanças de comportamento que acontecem de acordo com o momento. E uma dessas mudanças que eu senti, que eu sempre escutei muito forte, você não pode virar líder de equipe, você não pode virar gerente de equipe, você não pode virar gerente de equipe. E o que aconteceu? Algumas pessoas da minha equipe falaram assim, não, cara, eu não posso virar gerente de equipe, eu tenho que ficar no básico. E simplesmente deixou a equipe, né? Mas não pega forte a equipe. O que eu entendo? Né? Eu entendo que vocês devem não virar apenas gerente de equipe, mas vocês precisam ser gerente de equipe sim, também. Vocês não podem fazer só isso. As pessoas escutaram não vire gerente de equipe e acharam que não tinha que fazer mais nada de gerenciar a equipe. Zero. Agora eu só vou fazer atividades básicas geradoras de renda. Você tem que gerenciar a equipe sim. Tem que fazer isso. Hoje, quase 70% do meu volume vem do quê? Vem de retenção. 60%, 70%. Vem de retenção. É isso que gera meu volume. Como é que eu não vou cuidar disso? Porque o que é gerente de equipe? Gerente de equipe não é ligar para você e falar como é que você tem convidado. Não é isso. Gerência de equipe é você poder ajudar seu online a organizar a agenda dele. É você poder ajudar, treinar a sua equipe, ver quem está precisando de treinamento. Isso é gerência de equipe. As pessoas estão largando tudo isso porque virou um crime, né, virar gerente de equipe. Eu falo, eu sou gerente de equipe com muito orgulho. Sou gerentona de equipe mesmo. Né? A única questão é que eu ocupo 60%, 70% do meu tempo gerenciando a equipe e 30% nas minhas atividades básicas geradoras de renda. Então acho que a gente não pode esquecer totalmente esse lado também. Né? E outra coisa que eu vejo importante nessa semana que eu queria colocar é que eu vejo as pessoas, essa semana aconteceu um choque cultural para mim, tá? Lançaram uma nova apresentação, né? Desenvolveram um novo modelo de apresentação, diamantes e acima, e que a gente vai ter que usar todo mundo como padrão. E o meu cérebro deu... hoje eu vou tentar apresentar pela primeira vez com essa apresentação, mas ela deu uma pirada, que eu estou tão acostumada com outra forma. Mas por quê? Porque eu já criei uma forma de apresentar e coloquei o meu jeito de apresentar. A apresentação, entendam vocês que a apresentação é uma guia. Ela é uma ferramenta que te orienta para apresentar um projeto. É isso, aquele material. É uma sequência de informações que você está colocando. Mas se você simplesmente falar o que os outros falam, sem entender o que você está falando, ele não serve para nada, a apresentação não serve para nada. Pra vocês terem uma ideia, o que importa até é a motivação que você está falando e o quanto você entende do que você está apresentando. Eu vejo as pessoas copiando até piada. Né? A gente está acabando acostumado. Vocês vão assistir hoje a apresentação, vocês vão ver. A gente sempre fala, você acha o Zé de Camargo, né? Eu mobilei a casa do Marabras, acho que o Chuva Monange, a gente até precisa atualizar um pouquinho, tá? A gente faz piada, vocês já não aguentam mais. Às vezes a gente acaba copiando e colando muito, né? Tanto teve um downline meu que numa apresentação ele falou assim, renda residual, né? Renda residual, você não precisa trabalhar diretamente. Olha o Abílio Diniz. Se o Abílio Diniz fica doente, o Pão de Açúcar continua subindo e descendo. Né? O bondinho continua lá, funcionando normalmente. E o pior é que eu falei assim, meu Deus, sabe quando dói o estômago? Né? E aí eu vi, e os convidados, nossa, é mesmo, é verdade isso, né? Por quê? Porque quem se mata, quando você passa o bastão pro seu downline, ele vai fazer uma apresentação, você morre de medo. Você morre de medo. Você passa assim, né? Meio que, tá, vai, mas por que isso? Porque a gente não confia 100%. Vai falar besteira, né? Não sei o quê. Ele fala, todo mundo fala. Quem que nunca falou besteira no plano? Todo mundo já falou besteira no plano. Né? A questão, e o mais engraçado, o convidado nem percebe. Nem percebe. Quem percebe é você. O convidado não tá nem aí, ele nem entendeu. É a primeira vez que ele tá ouvindo. Né? Então, a apresentação, todos nós aqui temos que fazer a apresentação de plano. Temos. Só que não se amarrem, né, na obrigação de ter que fazer um plano como o Rafael Scholen fez na terça-feira. Tá? E acho que foi uma das melhores apresentações que eu já vi na minha vida.
foi de terça-feira do Rafael Scioli no Gazeta. Foi sensacional. Né? E aí a gente se pergunta, meu Deus, agora que eu não consigo mais fazer apresentação, né? Porque eu não tenho esse perfil, eu não tenho esse jeito. Então, eu estou vendo que tem apresentação, estou tentando seguir para não levar bronca da liderança, né? Que a gente tem que duplicar para a equipe. Mas se vocês estão com a atividade inicial, façam mudanças na apresentação sim, não tem problema. Não é para você mudar o conceito geral, não é para você mudar... Porque o que eu vejo na apresentação hoje, principalmente nessa nova, eu queria falar sobre isso. Por exemplo, ela tem muito pouco texto. Se você não está 100% acostumado a fazer apresentações, você bate o olho, pum, aparece uma lata de energético. Aí você fica olhando para aquela lata e fala, meu Deus, não tem mais nenhum texto nesse slide. Você não lembra mais o que você tem que falar. Então você tem que estar muito preparado para fazer essa apresentação. Se você não está, põe o texto. Muda, põe o texto na apresentação. Entendam que esse negócio é seu. Você tem que fazer do seu jeito, da sua forma. Eu vejo as pessoas sofrendo muito justamente por causa disso. Né, de estar querendo fazer de uma forma diferente, uma forma que não é sua. Né, fazendo as piadas que não são suas. Boa sorte. Fazendo as piadas que não são suas. Né? Então, essas são algumas coisas que eu queria falar desse... a gente também já está com pouco tempo, mas que eu sinto que da minha história me ajudou muito. Realmente, no início, protejam seus online, sim, né, mas não roubem as crenças, não roubem o sonho deles. Vocês falam para eles não deixarem roubar os sonhos deles, mas às vezes a gente mesmo está roubando esse monte de estatística ruim e de histórico ruim. Né? Segundo, não espere reconstruir tem que reconstruir seu negócio para mudar. Né? Veja todos os dias o seu negócio, seja gerente da sua equipe, sim. Né? Olhe a sua equipe, seja gerente. Uma coisa que é importante de liderança, que eu quero falar, que também é um tema que todo mundo falou essa semana muito forte, com relação à liderança, é muito importante você duplicar a liderança. Mas entenda um fato importante, não são todos da sua equipe que vão ser líderes. Não são todos da sua equipe que serão líderes. Ah, Nádia, mas se eu não me desenvolver como liderança, meu negócio não dá certo? Não. Eu tenho excelentes downlines meus que não são lideranças, mas tem resultados absurdos. Né? Para que serve a liderança? A liderança serve para te ajudar a dividir a sua organização em pequenos blocos. E assim você consegue desenvolver melhor a sua equipe, dividindo e não dependendo só de você. Só que não são todos os downlines que vão ser líderes. Entendam que alguns downlines, eles não vão ter esse perfil, eles querem desenvolver, mas no momento eles estão preparados, eles são liderança. E ok, coloque ele no grupo abaixo de um grande líder. Não precisa falar para ele, tá? Ó, você não é líder, então você fica abaixo daquele ali. Não, você como gerente de equipe, você dá um jeito de conectar. E conecta a sua equipe ao sistema que está acontecendo na Monavi. Hoje a gente tem uma oportunidade incrível de ter muitos sistemas, muitas ferramentas à nossa disposição. Tenho treinamentos, eu tenho um sistema de treinamentos rolando todos os dias em vários lugares. Então, conecta a sua equipe ao sistema. Eu vejo que um dos pontos que também da nossa história, nós crescemos muito forte, criamos o conceito de equipe, aí depois você começa a entender as crenças na indústria, crença na empresa, crença nos produtos, crença em você. Acrescenta mais uma aí, crença na equipe. É importante. Bota muita crença na equipe, não vá apresentar plano sozinho. Chama alguém, confia alguém para ir com você. Isso é muito importante. Quando você vai, tem QG, não faz sentido você ir para plano só porque você tem convidado. Você tem que ir mesmo sem convidado. Né? Foi horrível, eu senti assim um tapa na cara, mas o Rodrigo Areta, falaram no Black Honey, né? Falaram assim, quem deixa de ir a uma apresentação, né, porque não tem convidado, tá fadado a ser pobre pro resto da vida. Porque isso é uma atitude, você tá junto da empresa, é isso que vai aumentar a sua crença. Né? Acredita no poder da equipe. Né? Acredita no poder da equipe e usa isso tanto para suas individuais, quanto também para levar os seus convidados. Você vai fazer caseiro, leva um bolo de distribuidores também. 2, 3, 4. Desculpa.
distribuidores junto com vocês. Isso é importante, o poder da equipe é muito importante. Tá? São algumas coisas que eu queria hoje dar uma pincelada bem geral, falar com vocês. A gente está voltando com um volume absurdo, não sei se vocês estão sentindo isso, mas mudou totalmente. Né? Eu vi essa semana no Japão, eu quero dar um exemplo, estou com um online no Japão, e ele não tem treinamento. Não tem treinamento, não tem nada. Ele entrou numa semana, e em uma semana ele virou silver. Mesmo sem treinamento nenhum. Então aproveitem que a gente tem, desculpa estar sumindo a voz, a gente tem à disposição todo esse volume de treinamento. E aproveitem muito isso, ok? Eu vou parar porque a gente já está aí há 5 minutos para começar, já vai ter convidados. Mas obrigado pela atenção de vocês. A gente vai estar por aí, se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa para perguntar, estou aqui à disposição. Tá bom? Obrigada.